E muito bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar sobre o Unity Catalog. O Unity Catalog pertence à Databricks, é uma ferramenta de governança. Então aqui nós vamos explicar como você pode instalar o Databricks e começar a usufruir desse benefício de governança de dados. Então se esse vídeo é importante para você, clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha, que a gente volta já já para mostrar como se instala o Unity Catalog. Então vamos lá, vamos começar explicando o que é o Unity Catalog. O Unity Catalog é da Databricks, é uma solução centralizada de governança de dados que permite gerenciar, auditar e controlar o acesso de dados em ambientes. Então a gente sabe quão importante é ministrar bem, é gerenciar bem os seus dados. Os benefícios incluem segurança aprimorada, controle de acesso, granular e auditoria de dados. Então, aí uma palavra que o pessoal às vezes não conhece muito, né? O que é a palavra governança? Governança vincula-se à disponibilidade do dado, que é o controle do acesso, a usabilidade do dado, que garante a utilização correta, a integridade do dado, que seja confiável e editável, e a segurança do dado, que são as regulações locais, GDPR, LGPD e etc. Então aqui é o formato do como o Unity Catalog funciona, mas antes disso vamos explicar como é sem o Unity Catalog. Então sem o Unity Catalog, você tem os seus workspaces do Databricks e dentro de cada workspace você vai ter o Hive Meta Store, você vai ter o users e o controle de grupos, você vai ter a parte de compute, que é o poder de processamento, você vai ter as tabelas e as views. E normalmente a gente conecta tudo a um Data Lake Storage, um ADLS Gen 2, para colocar as tabelas externas. Já aqui no Unity Catalog, você consegue centralizar tudo dentro de um Data Lake Storage, o username, o access control e o metastore ficando para o Databricks apenas a parte, né, o workspace do Databricks apenas a parte de compute. Então vou explicar para vocês quais são os 6 passos para se instalar o Unity Catalog. Então vamos fazer como se fosse New Kids on the Block, step by step. Então o primeiro passo, deveríamos instalar o Azure Databricks Workspace em sua versão Premium. Depois instalar o Azure Data Lake Storage, que é o DSL Gen 2. Terceiro passo, criar um Access Connector, que é o próprio Unity Catalog dentro da Azure. O quarto seria configurar o papel de Storage Blob Data Contributor para o conector lá no Data Lake. Quinto passo, criar um Meta Store. E aí depois o sexto passo seria habilitar o Databricks Workspace para o Unity Catalog. Então, desses 6, nós vamos fazer apenas os 4 de baixo, porque os 2 primeiros já tem comum, já é bastante comum, tem aqui no nosso canal. Como criar, né, um workspace do Databricks no Azure e também como criar um Data Lake. Então nós vamos focar nos 4 itens de baixo, que é o diferencial que nem todos sabem. Então, como vai funcionar? Nós vamos explicar a parte teórica e aí mudamos para a parte prática. Então aqui na parte teórica, primeiro passo, a gente cria o Access Connector for Azure Databricks na mesma região que o Workspace do Databricks. Vou mudar aqui para a nossa telinha. Então vamos lá, aqui na nossa telinha, direto no Azure, nós vamos criar um recurso. Então vou aqui, já estou dentro do meu grupo de recursos também, você teria que criar um Resource Group, mas isso aí já é um conhecimento comum também. Então eu vou clicar aqui em criar os recursos. Aí agora eu vou procurar o Unity Catalog, que é o Access Connector for Azure Databricks. Esse símbolozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada na tela. Este aqui, ó. Beleza? Então vamos selecionar ele. Aqui é bem tranquilo, pessoal. Clica no criar. Ele vai pedir informação de subscription, grupo de recurso e o nome. Então vamos colocar aqui, né, Unity Catálogo para Databricks, teste, IST-US, acho que está no IST-US2, o nosso amigo Databricks. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aqui, ó, IST-US2. Então vamos lá, IST-US2, IST-US2. Aqui seria configurações de tags. Se eu quero colocar algum manage ident, não é o caso, vou clicar em examinar e revisão. E assim que finalizado, eu clico no criar, direto. Um minutinho você faz isso. Ele vai começar a fazer o deploy agora do recurso para a gente. Enquanto ele carrega, vamos para o próximo passo. Então, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a gente atribuir o papel de Storage Blob Data Contributor para esse conector que nós criamos agora. Então, onde vamos fazer isso? Lá no ADSL, no Data Lake Storage Gen 2. Então, vou voltar lá no nosso amigo. Ó, já foi implementado o recurso. Então, estou aqui no meu grupo de recursos, vou selecionar o Data Lake Storage. E aqui do lado nós temos o controle de acesso. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos criar
um novo vínculo. Então, aqui, adicionar atribuição de função. Vou procurar o perfil de Blob. Esse aqui, ó, colaborador de dados do Blob. Eu vou alterar o idioma aqui rapidão. Beleza. É mais fácil e a gente já pratica um pouco também para a prova. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, história de Blob Data Contributor, que ele permite leitura, escrita e deleção. Então, esse vai ser o role. Eu vou dar Next. Aí eu vou buscar agora um Manage Identity, de qual você seleciona Subscription. E neste caso, seria o nosso Access Connector for Azure Databricks. Seleciono o que eu criei. Foi esse aqui, né? Unit Catalog DBX. Beleza. Vou em Review e Assign. E faço a atribuição. Beleza. Para validar, vocês podem procurar aqui em Role Assignments. E aí você busca aqui embaixo que realmente nós temos o perfil de Blob Data Contributor habilitado para esse amiguinho nosso. Então, vamos lá. Agora é o nosso passo número 3, né? Que seria o passo 5 se considerar a instalação do Databricks, assim como o Data Lake. Então, aqui, pode ser que você tenha que fazer um passo a mais. Mas, Thiago, como eu vou saber se eu preciso desse passo a mais? Porque para você parametrizar o Unit Catalog, você precisa ter essa opção de acesso a esse Manage Account dentro do Databricks. Então, como que você vai saber se você precisa ver esse outro vídeo? Vou mostrar aqui, ó. Então, eu vou acessar o meu Workspace a partir dessa conta thiago.h@hotmail, que é a conta que eu tenho do MCT. Então, quando eu entrar dentro do meu Workspace e eu for selecionar aqui e não tiver aquela opção de Manage, quer dizer que eu preciso ver esse outro vídeo, tá bom? Então, para não estender muito esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e você acessa o outro vídeo para seguir os passos, beleza? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos agora selecionar o Manage Account. Então, como que a gente faz isso? Vou abrir aqui novamente. Então, vou lá no meu grupo de recursos. Não estava nessa tela, né? Vou lá no grupo de recursos. Resource Groups, durante treinamento, que é o que eu estou usando. E aqui eu vou abrir o nosso Databricks. Eu vou dar um launch no Databricks aqui. Então, aqui na janela do Databricks, nós vamos clicar aqui em cima e aí vamos selecionar essa opção Manage Account. Então, nessa tela nova é onde a gente vai fazer a criação. Então, eu venho aqui em Catálogo e aqui em Catálogo a gente vai clicar em Create Meta Store. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando essa estrutura que eu comentei. Ó. Vamos criar esse Meta Store que vai controlar a parte de gerenciamento de usuários, controle de acesso e o Meta Store centralizado dos outros workspaces. É o passo inicial e a gente vai clicar no catálogo. Depois eu vou explicar a questão do Role Assignment. Então, vou pular aqui a outra explicação, que seria este aqui. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em catálogo, clicar no Create Meta Store e nós vamos fornecer essas informações. O nome que a gente vai dar para esse Meta Store, qual região ele é, e lembrando que é um por região. E aí nós vamos fazer essa estrutura, ó, container @storage_account_name.dfs.core.windows.net / se tiver vinculado a uma pasta, você põe o nome na pasta. E aí a gente vincula o serviço do conector que nós estamos instalando. Então vamos fazer lá. Vamos voltar para a telinha. Então aqui vai o nome. Então Unit Catálogo, Meta Store do East US 2. Então, a região a gente seleciona aqui, East West 2. Aí nós vamos montar agora a string. Então eu já deixei meio pronta. Aqui que eu vou fazer. Aqui nós estamos usando esse container que chama Meta Store. Então eu estou aqui no Data Lake. Eu vou selecionar este container e dentro desse container é onde eu vou montar a minha estrutura do Meta Store. Então vamos lá. Container. É a informação que está aqui em cima. Container vai ser o Meta Store. A informação do Data Lake é a informação que está aqui em cima, do nome do Data Lake. E aí eu não vou atribuir nenhuma pasta, vou deixar direto no container, então não vou colocar aquela informação de pasta. Então vou selecionar isso aqui, copiei e vou colar. Aqui ele deixa o exemplo também, né? Se você olhar de perto aqui, a gente consegue ver que ele mostra o formato certinho da string de conexão. Então beleza, container,
Data Lake, .dfs, .core window, da netbar. Pá. Aí o ID do conector. Então eu volto lá no nosso amiguinho, né? Venho aqui. Então esse aqui foi o que a gente instalou primeiro. Seleciono o nosso conector de acesso. E aqui nós temos este campo aqui do lado, que é onde fica a informação da ID. Eu copio essa ID. Vou até a telinha de parametrização. E coloco aqui. E dou um Create. Beleza, foi criado. Agora nós vamos para o passo final. Vamos voltar lá na telinha. Que é o passo número 6, que é habilitar qual workspace vai estar dentro desse MetaStore centralizado. Então eu venho aqui, vou escolher o East e o West 2, marco ele, e aí dou um amiguinho assign lá no canto de lá, né? Então venho aqui, dou um assign, ele vai falar quais são os itens necessários, né? Você estará atualizando para usar o Unity Catálogo. O que quer dizer isso? Que o dado poderá ser governado e acessado através de workspaces. Então você consegue compartilhar agora dados entre workspaces. Antes você tinha que instalar uma biblioteca e aí fazer uma string de conexão. É um pouco mais complicado. Então você tem acesso a dados, você tem linhagem dos dados, identificar de forma centralizada, o gerenciamento, o nível, né, de conta, aqui como era antes de ter. Então vamos dar um enable e parabéns! Habilitado. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Vou dar um refresh aqui no nosso amigo Databricks. Vou verificar se eu já tenho um compute que já está com a configuração de Unity Catálogo. Como que você faz? Você clica aqui no seu compute e você verifica se já tem habilitado aqui o Unity Catálogo. Se você tiver um cluster que já estava instalado antes, provavelmente essa opção não vai estar habilitada. E aí você tem que criar um cluster novo, tá ok? Então, eu vou clicar aqui em catálogo. E agora, vejam só, eu tenho a opção aqui do lado de criar um catálogo. Uma opção que a gente não tinha antes. Então, vou clicar aqui em Create Catálogo. Vou dar um nome de catálogo novo. Tirar os espaços aqui que sempre dá problema. Vou dar um Create. Aqui já vai ficar para a gente um catálogo novo. Aí dentro do catálogo as estruturas mudam aqui um pouco, tá? Dentro do Databricks. Não é similar a um sistema de gerenciamento de banco de dados, um SGBD. No SGBD nós temos o banco, o esquema e aí a tabela. Aqui nós temos o catálogo, aí você vai ter o esquema e depois a tabela, ok? Então vamos lá, aqui você pode ver que tem um símbolo, esquema, aqui tem um símbolo de catálogo, né? De banco de dados, na verdade. Então vou criar um esquema novo. Então clico aqui, Create Schema. Então aqui vai ser o esquema novo. E aí sim eu crio a tabela, que é o último nível. Então aqui eu posso criar um volume, posso criar uma tabela, posso criar um modelo. Eu vou criar uma tabela, ou uma view também, dá para você criar. Então aqui eu vou criar a partir de um arquivo. Vou fazer um browse. Vou selecionar um arquivo aqui que eu tenho de teste. E aí ele já vai habilitar o serverless. Se eu quisesse, eu poderia habilitar também o nosso amigo cluster. O serverless ele carrega mais rápido, né? Então aqui ele tem a estrutura, qual que é o catálogo, qual que é o esquema, qual que é a tabela, e aqui embaixo ele tem uma visualização dos dados. Aí você clica aqui em Create Table. Vamos dar uma atualizar aqui e a tabela já aparece, tá vendo? E aqui você tem algumas funcionalidades novas. Então você pode ter o Lineage, ele vai mostrar a linhagem dessa tabela, né? Se eu clicar aqui em Overview, olha só. Eu consigo ver quais são os campos, qual o tipo de dado. Eu posso pegar um pouquinho da amostragem do dado. Eu posso pegar detalhes, olha lá. Ele está gravando neste local aqui, ó. Então, aqui neste ID. E aí dentro de tabelas ele dá um número para essa tabela. Então, o Table ID é B5, B5C. Vamos dar uma olhada lá no MetaStore. Vou atualizar aqui. Agora, ele já tem aquele 48.9, né? Que seria esse nível aqui, superior. Seria o 48.9. A gente olhar aqui em detalhes, você tem o Schema ID, ele está no ID do MetaStore, tá vendo? 48.9. Então, esse MetaStore que a gente está criando é esse 48.9 que está aqui. E aí o nível de tabela, você abre o nível de tabela, seria o B5C. Quando eu olho a nível do ID da tabela, nós temos aqui Detail B5C. Beleza? Então, assim, pessoal,
é uma forma bastante utilizada para melhor governança de dados, amplamente utilizada. Tanto é que se a gente olhar aqui no portal, então vamos montar aqui, né? Mostrar aqui no próprio portal da Databricks, pessoal, eles falam, o Unit Catalog está integrado na parte da PepsiCo, uma parte de fundação de dados da Pepsi. Então, quanto mostra quão é importante a gestão de dados para as organizações. Aí, pessoal, vamos entrar na parte de governança. Tem muita empresa que ainda não cuida dos seus dados. Beleza, pessoal? Então, assim, super importante o assunto de governança. Deixei aqui para vocês como fazer a instalação. Aí eu vou colocar aqui embaixo o link do outro vídeo que explica caso você não tenha lá o Manage Account. Então, espero ter ajudado vocês. Nesse vídeo a gente fica por aqui. Logo mais a gente volta com outros assuntos sobre engenharia de dados. Até logo!